E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre a expansão da fronteira do conhecimento humano, né? E por que isso é importante. Só que, antes de mais nada, me diz aí, você sabe o que é a física de partículas, o touchscreen e a rede mundial de computadores, o www, eles têm em comum? Eu vou dar essa resposta ao longo do vídeo, só que eu já adianto que ela está ligada ao seguinte, ela está ligada à nossa incessante vontade de estar sempre perguntando para a natureza como é que ela funciona, de forma que, para chegar lá, antes eu queria falar da pesquisa aplicada, da pesquisa de base e como é que essa última aqui, ela respinga nas tecnologias que estão enraizadas na nossa sociedade hoje em dia. Aí, novamente, né, eu resolvi dividir o vídeo aqui em capítulos, de forma que eles vão estar elencados aqui. Então tá, primeiramente falando da pesquisa de base, o que é a pesquisa de base, né? A pesquisa de base é aquela que não está ligada a interesses comerciais, a necessidade de desenvolver alguma tecnologia, ela está mais interessada em descrever a natureza e de aprofundar no conhecimento da teoria do que desenvolver de primeira assim uma aplicação tecnológica ou algo nesse sentido. Aí para citar alguns exemplos aqui de pesquisa de base, vamos começar com a relatividade, por exemplo, tão importante para a gente hoje em dia. A relatividade ela começou quando o Einstein, primeiramente, né, tentava entender uma aparente inconsistência que tinha entre o eletromagnetismo, desenvolvido por Maxwell e por outros, e a mecânica newtoniana. Ele estava tentando resolver uma incompatibilidade entre essas duas teorias tão importantes da física clássica. Daí nasceu a relatividade especial. Ou seja, né, num primeiro momento, Einstein não estava preocupado nas consequências do que aquela pesquisa ia gerar, quais frutos aquelas pesquisas que ele estava desenvolvendo iam render. E uma outra forma da gente ver isso, né, é até mesmo pelo título do artigo, né? O título do artigo original que inaugurou a relatividade especial era sobre a eletrodinâmica de corpos em movimentos. Ou seja, era nisso que ele estava interessado, né, como eu tinha falado anteriormente, de resolver uma incompatibilidade entre a mecânica clássica do Newton e o eletromagnetismo de Maxwell. Agora, falando da quântica, né, vamos pegar aqui também o início dela. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição, caso você se interesse lá para assistir. Mas, de maneira curta aqui, o que acontece, né? O Planck estava tentando estudar os aspectos da radiação emitida por um corpo negro. Assim, essa pesquisa que ele estava fazendo, ela não, novamente, não estava vinculada a um interesse tecnológico ou a um interesse comercial. Ele estava simplesmente tentando descrever de uma forma eficiente um determinado fenômeno que até então, até ele, não tinha explicação. Aí, para citar um último aqui, que vem do casamento, né, entre a relatividade e a mecânica quântica, que é a física de partículas, os físicos, quando estavam ali trabalhando, né, em tentar conciliar a relatividade especial com a mecânica quântica, novamente, eles não estavam necessariamente movidos no interesse de quais aplicações tecnológicas aquelas pesquisas iriam resultar. Eles estavam tentando entender como se dava, né, essa conciliação entre essas duas áreas da física tão importantes naquele momento. Aí, nesse sentido, né, o que a gente precisa fazer em ciência, né? Dado que a gente tem uma hipótese sobre um determinado fenômeno, o que a gente precisa? A gente precisa testar essa hipótese, né? Submeter ela à prática. Nesse sentido, veio experimentos, né? Foram sendo construídos experimentos e foram sendo feitas colaborações internacionais diferentes para tentar medir e verificar os resultados que a física de partículas estava produzindo naquela época. Um dos exemplos que eu acho mais marcante desses experimentos são os aceleradores de partículas, né? Em que, basicamente, de forma simples, vamos pegar um exemplo deles, a gente tem um próton, um outro próton, os aceleradores de partículas eles vão acelerar esses prótons em direções opostas, em velocidades muito próximas à velocidade da luz, vão colidir eles e ver o que resulta dessa colisão, para poder investigar a matéria numa escala menor e ver do que a natureza é constituída, né? Do que os prótons, no caso, eles são constituídos. Então, sobre a pesquisa de base, né, ela tem esse aspecto muito belo, que é, a gente não sabe o que essa pesquisa de base ela vai resultar necessariamente, quais as disrupções ela pode causar. Nas teorias que eu citei aqui,
elas trouxeram inúmeras, como eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a pesquisa de base, por mais que ela não esteja interessada em desenvolver uma aplicação tecnológica, em muitos casos, é isso que ela acaba fazendo, porque muitas das teorias e muitos dos resultados que vêm da pesquisa de base, eles são usados como um alicerce para poder construir muitas tecnologias e aplicações. E, assim, particularmente, né, eu sou suspeito para falar, mas eu acho isso muito belo. Aí, agora vamos falar aqui da pesquisa aplicada, né? Em primeiro lugar, o que é a pesquisa aplicada? Diferentemente da pesquisa de base, a pesquisa aplicada, aí sim, ela vai estar interessada em desenvolver conhecimento voltado para uma aplicação tecnológica e para resolução de problemas específicos que daí vão resultar em alguma aplicação prática e imediata. Então, a pesquisa aplicada, né, ela em geral parte de conhecimentos da pesquisa de base para poder desenvolver as aplicações tecnológicas. Aí, para citar exemplos, agora sim eu entro na resposta da pergunta do início do vídeo, né? O que aquelas três coisas elas têm em comum? No caso, né, a física de partículas, o touchscreen e a rede mundial de computadores. O touchscreen e a WWW, né, eles são subprodutos da necessidade nossa de responder qual que é a estrutura interna da matéria, né? Quais são as partículas fundamentais? Então, essas duas tecnologias são oriundas daí, da necessidade da gente responder a essas perguntas. E vamos ficar, né, só nessas duas tecnologias aqui para eu não estender muito, né? Afinal, a lista é longa. Essas duas tecnologias que eu citei, ambas foram desenvolvidas lá no CERN, que é uma colaboração internacional voltada para estudar fenômenos da física de partículas. Falando do surgimento agora do touchscreen, na década de 70, o acelerador de partículas Super Proton Synchrotron, ou SPS, ele estava sendo construído e a sua sala de controle ela exigia milhares de interruptores, de botões, de maçanetas para poder operar essa máquina, né? Um cara chamado Franz Beck, responsável pelo hub de controle central na sala de controle do SPS, ele pediu para um outro cara, o Ben Stupp, a solução para o seguinte problema: como construir um hardware para um sistema inteligente que em apenas 3 unidades de controle substituiriam todos aqueles botões e interruptores. Aí, em poucos dias, né, esse engenheiro ele apresentou uma proposta, que era construir uma tela sensível ao toque com um número fixo de botões programáveis. Aí, pouco tempo depois, né, os dois eles conseguiram demonstrar que, de fato, a tela sensível ao toque com alguns botões, ela poderia realmente funcionar de forma que, pressionar a tela, o botão pressionado pelo usuário, ele poderia ser identificado tranquilamente. Aí o resto é história, né? A tecnologia ela foi se espalhando, se aperfeiçoando e hoje em dia, né, muitos de nós possuem acesso a ela na palma da mão, né? Aí, reforçando a discussão que a gente teve anteriormente, né, sobre a pesquisa base e aplicada, né? A pesquisa base, que era a física de partículas, foi sendo desenvolvida, foi produzindo resultados. Esses resultados, eles precisavam ser testados, né? E veio a pesquisa aplicada para poder testar esses resultados e, como consequência disso, né, foram produzidas tecnologias importantíssimas. E com a rede mundial de computadores, né, WWW, não foi diferente. Em 1989, o Tim Berners-Lee ele envia um projeto para os seus supervisores em que ele sugere a ideia de hipertexto para as pessoas poderem trabalhar em conjunto, de forma que elas podiam compartilhar o seu conhecimento através de uma rede de documentos ligados entre si. Então, a web ela foi desenvolvida inicialmente com o objetivo de tornar o compartilhamento de informações entre o pessoal que estava trabalhando no CERN de forma automatizada, de forma que isso facilitaria a comunicação entre os cientistas, o centro de pesquisa e etc. Aí um detalhe interessante, né, que o seu chefe, o chefe do Tim Berners-Lee, né, o Mike Sandel, ele inclusive escreveu lá na proposta, eu vou deixar o link para vocês verem aqui, vague but exciting, ou uma tradução, né, livre seria vago, porém excitante. E assim, como é de se imaginar, né, a web, ela funcionou primeiro dentro do CERN e depois, em 1993, que eles disponibilizaram em domínio público, de forma que assim o resto do mundo pudesse utilizar. Aí tem mais um exemplo da pesquisa aplicada,
que, visando resolver um problema específico, que era o compartilhamento automatizado de informações entre o pessoal do CERN, conseguiu trazer uma incrível, né, se não uma das maiores disrupções dos últimos tempos. Então, assim, a web, ela surgiu da física de partículas em última instância, né? Então, como um bônus, né, da importância da pesquisa de base e da pesquisa aplicada, vamos pegar aqui um outro exemplo. Imagina que a gente tem o seguinte objetivo: determinar a sequência de grupos de moléculas localizadas nos núcleos das células humanas. Aí, por exemplo, né, pelo nome, a gente poderia supor o seguinte, né, que é um projeto de pouca aplicabilidade, que não tem tanta importância e etc. Mas, em 1988, os cientistas eles se juntaram para fazer exatamente isso, de forma que os Estados Unidos eles chegaram a investir 3 bilhões somente neste projeto. Aí, para quem quiser saber o nome do projeto, né, o projeto em questão é o Projeto Genoma Humano. E esse projeto ele não teve apenas a importância de desenvolver o conhecimento ali, né, básico sobre o genoma, mas também ele trouxe profundas outras implicações e consequências sociais e econômicas importantes, que foram o seguinte, né? Em 2012, o mercado de sequenciamento de genoma humano, ele gerava mais de 280 mil empregos e 19 bilhões em renda pessoal para essas pessoas. Então, assim, eu imagino que para uma pessoa que não seja da área, não esteja envolvida ali, e até mesmo para pessoas da área, seja impossível, ou tenha sido impossível, vislumbrar esses efeitos, né? E para deixar registrado aqui, né, eu vou colocar aqui também na descrição o site, né, do MIT que informa isso. Aí eu queria saber de você agora, se você gostou de saber dessas implicações tecnológicas que a pesquisa de base nos proporcionou, né? Se você gostou, deixe o seu gostei aqui no vídeo, para o YouTube entender que você gostou do conteúdo, né, e poder espalhar ainda mais o vídeo. Além disso, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva também para poder acompanhar mais conteúdos como esse e poder ficar por dentro aqui do que eu estou postando. Eu queria chamar a atenção também para o ponto que, como eu descrevi, a pesquisa de base e a pesquisa aplicada, elas possuem naturezas distintas, de forma que a gente não pode querer comparar, tipo, uma é melhor que a outra, ao meu ver, pelo menos, né? Eu enxergo isso da seguinte forma: uma complementa a outra. Só que eu queria chamar a atenção aqui nesse vídeo para o seguinte: a pesquisa de base, que muitas vezes acaba sendo negligenciada por não se ver nela uma aplicação imediata, ela acaba por trazer muitos desenrolares e muitas descobertas interessantes que, sem o desenvolvimento dela, jamais teriam sido possíveis. E como eu citei no vídeo, né, há muitos subprodutos que veio da necessidade de se responder perguntas da pesquisa de base, né? Por meio da pesquisa aplicada foram desenvolvidas tecnologias que facilitaram o avanço da pesquisa de base, né? E, por fim, né, eu queria ressaltar aqui que todas essas maravilhas tecnológicas e todos esses desenvolvimentos que a gente teve só foram possíveis, né, graças ao investimento, né, de longo prazo feito na ciência, né? Porque, assim, como eu mencionei no início do vídeo, né, quando você está fazendo pesquisa de base, você não necessariamente está preocupado no que aquilo vai resultar de aplicação tecnológica imediata, né? Isso vem com o tempo e, quando vem, em geral, vem para revolucionar e mudar o modo como vivemos. Então, assim, é sempre importante a gente alimentar a nossa curiosidade e sempre querer expandir a fronteira do conhecimento, porque sabe-se lá onde que isso vai levar a gente, né? Bom, era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje, então muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.